1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, até o final, até o versículo 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for. Amém. Oremos ao Senhor brevemente, mais uma vez. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós, ó Deus, te agradecemos pelo mesmo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, nessa manhã, estarmos diante de Ti, estarmos no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor, e diante da Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque é um privilégio que muitos não têm, mas o Senhor se agraciou de nos trazermos aqui. Portanto, te louvamos, bendizemos e agradecemos. Disse o coração grato, dizendo como salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Sim, ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos e queremos pedir que o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos ensine, nos instrua, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê graça, nos dê direção neste assunto tão importante, ó Deus, que é o Teu sacramento, ordenado por Ti. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Somos pequenos demais, pecadores diante de Ti. Nós podemos dizer como apóstolo: quem é suficiente para essas coisas? Mas a nossa suficiência vem de Ti mesmo, Senhor. Portanto, capacita a todos nós, ilumina o nosso coração, nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, Ele mesmo possa nos iluminar, nos ensinar, nos guiar, nos ajudar nesta manhã. Senhor, ajuda-nos. Nós te suplicamos e te rogamos, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Os irmãos, então, relembrando aos irmãos, nos últimos domingos pela manhã, nós estamos tratando sobre o culto ao Senhor, o que é o culto a Deus. Então, desde o primeiro domingo de janeiro, nós estamos fazendo isso. Lá no início falamos, no primeiro domingo, sobre a verdadeira adoração, que ela é em espírito e em verdade. Nós aprendemos que o Senhor Jesus disse isso para a mulher samaritana, que a adoração, ela é em verdade, ela é em espírito, e o Pai procura adoradores. Isso significa que a adoração tem que ser de acordo com a verdade, mas também ela é espiritual. Você precisa adorar a Deus em espírito. Nós vimos também depois, pela segunda vez, que o que deve acontecer do culto a Deus. Por que nós lemos a palavra? Por que há pregação? Por que há orações? Por que há cânticos? Nós vimos que é porque Deus ordenou. Nós pegamos o princípio lá de Deuteronômio 12:32. Tudo que o Senhor ordenou para fazer, tudo deve ser feito. Porém, nada pode ser acrescentado e nada pode ser omitido. Então, se há algo que Deus não disse para fazer no culto, é porque não deve ser feito. Isso se chama princípio regulador do culto. É somente o que Deus ordenou. Tudo que Deus não ordenou está automaticamente proibido por Deus. Nós vemos esse princípio no Antigo Testamento e vemos no Novo também, lá na Epístola aos Hebreus. Lá diz, no último versículo do capítulo 12, que Deus ele é servido, adorado de modo agradável, porque Deus é um fogo consumidor. Agradável, o culto tem que ser agradável a Deus. Como vai ser agradável a Deus? Quando for conforme a sua palavra. Foi isso que nós vimos em segundo lugar. Em terceiro lugar, nós vimos também sobre a pregação da palavra. Por que há pregação no culto? Nós vimos a leitura e a pregação. Por que a palavra de Deus é lida no culto público? Porque Deus ordenou. Porque o povo de Deus lia a palavra de Deus no Velho Testamento e também no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele lia as Escrituras nas sinagogas. Por isso temos que ler as Escrituras no culto. E também não apenas a leitura, mas a explicação e a pregação da palavra. Nós vimos isso também, que é um elemento do culto. A pregação da palavra é um elemento do culto público. E a pregação, ela não é algo como apenas um estudo ou uma palestra, mas o apóstolo Paulo diz que ela é feita em demonstração do Espírito e de poder. É sobrenatural, é espiritual também. A pregação da palavra não é apenas sabedoria humana, mas é algo espiritual, porque todo culto ele é espiritual. E por último, no último domingo nós falamos sobre a oração. Falamos que a oração faz parte do culto público. Falamos que a oração ela faz parte do seu privado com Deus, você e Deus, mas também em família. Você precisa orar tanto privadamente quanto em família e também no culto público. E nós vimos que no culto público os varões que devem orar, os homens, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, na oração audível, na oração pública, para que haja ordem e decência no culto. E mais especialmente ainda, a oração no culto público ela é um dever dos ministros do Evangelho, dos presbíteros. A oração audível, todo o povo de Deus deve orar, mas essa oração vocal e audível, ordinariamente falando, ela é um trabalho do ministério da palavra. Os apóstolos disseram, lembra que disseram os apóstolos? Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, o ministério da palavra, a pregação pública, mas também a oração pública diante da igreja, diante do povo de Deus. Isso que nós vimos então na semana passada. Então hoje nós vamos adentrar em outro assunto, que também faz parte do culto público, que é a ceia do Senhor. Porém,
irmãos, como o reverendo Evaristo avisou na semana passada, esse assunto é muito longo e nós falaremos ele em diversas etapas. Então, nosso objetivo é falar dele hoje e também amanhã e depois, devido à questão do feriado, né, como foi avisado para os irmãos, e nós podemos falar tudo aquilo que for possível sobre o sacramento da ceia do Senhor. Então é muita coisa a ser dita e é muito importante, porque, como os irmãos também sabem, é um assunto que estava sendo discutido no presbitério, a ceia do Senhor. Então nós precisamos ter uma compreensão mais bíblica, profunda sobre a ceia do Senhor. E esse é o nosso objetivo, então, hoje, é iniciar, tratar deste assunto, sobre a administração da ceia do Senhor. Que nós lemos aqui no capítulo 11, então nós temos aqui o apóstolo Paulo, falando do versículo 17 até o versículo 34, falando sobre a ceia do Senhor, a igreja que estava na cidade de Corinto. Então nós sabemos aqui que essa igreja, havia muitos problemas nessa igreja, muitas dificuldades, no sentido bíblico-teológico, até no sentido moral também, e um dos problemas era a ceia do Senhor. Vimos aqui na leitura o que eles estavam fazendo, eles estavam tratando a ceia do Senhor como se fosse algo comum, uma refeição comum, e ela não é uma refeição comum. E olha o alerta do apóstolo Paulo: é por isso que entre vós há muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Então a ira do Senhor, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Novo Testamento, estava sobre aquele povo. Nós vimos lá em Hebreus 12 que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Então, muitos fracos entre vocês, fracos provavelmente estão espiritualmente, fracos fisicamente, doentes, enfermidades. Deus, ele faz isso, ele julga o seu povo, não poucos os que dormem. E aqui a ideia é de morte, inclusive, porque eles não estavam discernindo o corpo do Senhor. Olha como é sério, como é grave, como é importante, irmãos, este assunto da ceia do Senhor. Porém, o nosso objetivo hoje não é uma exposição desse texto, em 1 Coríntios 11, mas, como temos feito nos últimos domingos, nós estamos tratando esses assuntos de forma mais temática, de forma mais tópica, para dar uma compreensão geral sobre a ceia do Senhor. Então, o nosso símbolo de fé, a confissão de fé do Westminster, diz que a devida administração do sacramento, que no caso é o batismo e a ceia do Senhor, e o digno recebimento deles, dos sacramentos, instituídos por Cristo, fazem parte do culto religioso ordinário. Então veja, os sacramentos, então, são elementos também do culto, porém, ele deve ser administrado de forma devida. Esse é o princípio que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios, a devida administração. Dois aspectos aqui importantes. Então, a igreja, os ministros do Evangelho, devem administrar de maneira devida, por um lado. Por outro lado, deve haver um recebimento digno por parte dos membros. É isso que Paulo disse aqui, de participar indignamente da ceia do Senhor. E há um perigo em participar indignamente, porque o Senhor Jesus está na igreja, no meio da igreja, e a ira do Senhor está sobre aqueles que não levam em consideração a santidade do Senhor, a santidade desse sacramento, e vivem no pecado, e não discernem o corpo de Cristo. É o que lemos aqui, irmãos, acabamos de ler. Não é algo que está sendo falado aqui apenas no púlpito por nós. Está escrito. Está escrito. Nós vemos isso no Antigo Testamento, quando o Senhor instituiu a Páscoa, e vimos também no Novo Testamento aqui, na ceia do Senhor. Então hoje, nosso objetivo, de um modo bem geral, é tratar do que é a ceia do Senhor. Como nós falamos domingo passado, lembra no início? Nós falamos sobre a oração, e eu perguntei aos irmãos, o que é oração? O que é
oração. Então, vamos dizer aqui que hoje o reverendo Evaristo vai passar aqui uma avaliação, uma prova para você escrita. Aí está lá escrito, o que é a ceia do Senhor? Escreva com suas próprias palavras. Como você descreveria? O que você escreveria? O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é... Você sabe o que é a ceia do Senhor? Você entende o que é o sacramento? E Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11. Então é muito importante para nós entendermos isso. Então é disso que nós trataremos hoje. Porém, em primeiro lugar, nós trataremos sobre o que não é a ceia do Senhor. Então, de forma negativa, primeiro, o que não é a ceia do Senhor. Acabamos de ver aqui que Paulo deixa claro o seguinte: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão aí tomando, participando. Não é. Veja que Paulo disse isso. Não é. E não é, se alguém tem fome, come em casa. Ele disse aqui, acabamos de ler. Ou seja, a ceia do Senhor não é uma refeição comum, ordinária, como nós comemos em casa, ou até em outra refeição com os irmãos. Não é. Então, o que não é a ceia do Senhor? Não é uma refeição ordinária, não é uma refeição comum. Porém, irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, os 20 séculos de história da igreja, esse assunto da ceia do Senhor é um dos assuntos mais disputados, mais debatidos na história da igreja, quanto à sua natureza, o que ele é, o que ele significa, e também a sua administração. É um assunto bem debatido, bem complexo no certo sentido. Na verdade é simples, mas complexo porque os homens trazem muitas coisas, né? Acrescentam muitas coisas, e há então muitas brigas. Então, por isso que nós vamos tratar primeiro disso, o que não é a ceia do Senhor, porque há visões, posições diferentes sobre a definição sobre o que é a ceia do Senhor. A primeira que nós vamos falar, a primeira coisa que não é a ceia do Senhor, nós vamos falar primeiro aqui sobre a transubstanciação. O que é isso? É a doutrina ensinada, pregada pela Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, ela ensina que a ceia do Senhor, esse sacramento, é uma transubstanciação. E isso nós negamos. Nós negamos. A Reforma Protestante, os principais mestres lá, pregadores, que os irmãos conhecem, que alguns, esse foi um dos principais problemas que eles viram na igreja naquela época. E a igreja precisava de reforma quanto a esse sacramento também, porque eles discordaram, então, da transubstanciação. O que é isso? O que a Igreja Católica Romana ensina? É interessante que a maioria dos próprios católicos romanos hoje em dia nem sabem o que é isso, apesar de estarem ali no domingo e participarem daquilo, né? Da missa. O que é a transubstanciação? Presta atenção no nome. Transubstância. Trans de transformar. Transformar em outra coisa. Então, qual é o entendimento da Igreja Católica Romana? A posição deles é a seguinte, que nesse sacramento tem que ter pão, como acabamos de ler em 1 Coríntios, tomou o pão, o Senhor Jesus tomou o pão, e também ele tomou o cálice. O que há no cálice? Há o vinho. Pão e vinho são elementos que veremos amanhã, são elementos da ceia do Senhor, pão e vinho. E o Senhor Jesus disse assim, olha, isto é o meu corpo. Então, a ideia que eles criaram foi o seguinte: transubstanciação quer dizer que o pão, ele se transforma, a substância do pão se transforma em outra coisa. Se transforma em quê? No corpo de Cristo. E o vinho se transforma no quê? No sangue de Cristo. Há uma transformação. Naquele momento, então, ali que o sacerdote, ele consagra os dois elementos, no caso,
a hóstia, né, a missa católica, o que acontece ali é que aquilo se transformou, eles acreditam verdadeiramente, literalmente, no corpo de Cristo. Não sei se vocês já ouviram falar, por parte de alguns católicos romanos, que você não pode mastigar a hóstia. Já viu isso? Você não pode mastigar. Por quê? Porque eles acreditam que pode até sair sangue, porque é o corpo de Cristo, sangue literal. Eles dizem isso. Muitos católicos romanos dizem isso. Muitos padres dizem isso. Então, transformou-a em substância. Então, se chama transubstanciação. Nós não adotamos isso, nós não cremos assim. Por quais motivos nós não cremos? Vários motivos. Primeiro, isso é algo contrário à razão. É contrário à própria razão. Não é algo racional. Nós reconhecemos que Deus faz coisas sobrenaturais. Tanto fez no passado como faz hoje. Coisas, por exemplo, milagres, coisas sobrenaturais, milagrosas. Deus faz isso, com certeza. Mas o que a Igreja Católica Romana está dizendo é que você tem que crer que algo que seja pão não é mais, ao mesmo tempo, pão. Está entendendo? Por quê? Se não é pão, eles dizem, porque agora é o corpo de Cristo. Mas se você olhar para o objeto, é pão ainda, não é? Você olhar é pão, se você comer é pão, todas as substâncias do pão estão ali, tudo. Mas eles estão dizendo que não é mais o pão literalmente. Isso é uma contradição. Então, o pão está ali em cima da mesa, se transformou no corpo de Cristo. Então não é mais pão. Mas se você olhar, continua sendo pão. E se você comer, continua tendo toda a substância do pão. Toda. Então, como é que se transformou literalmente? Isso é algo irracional. É irracional, é contrário à razão. Em segundo lugar, isso também é contrário às Escrituras. Contrário às Escrituras. Aí em 1 Coríntios 11, se você tiver com a Bíblia aberta, você volta uma página no capítulo 10. Volta uma página no capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, 4. Olha, só voltar a página anterior. Olha o que diz o versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Paulo está dizendo aqui que Cristo estava com eles, porque a pedra era Cristo. Ou seja, nós vamos ver nas Escrituras várias vezes, várias passagens, dizendo que, por exemplo, Cristo é a pedra. Cristo é a pedra. Cristo, ele mesmo disse que ele é a rocha, ele é a pedra angular, que os edificadores rejeitaram. Cristo é a pedra. Cristo disse que ele é o pão da vida que desceu do céu. Cristo, ele é o Filho de Deus. Cristo, ele como Filho de Deus, como Filho do homem, ele se apresenta muitas vezes usando muitas figuras e muitas imagens, como essa aqui, ó. Cristo é a pedra. Mas isso não é literal, como a transubstanciação quer dizer. Por exemplo, se eu tiver aqui uma foto do meu filho e dizer, esse é o meu filho, mas é uma foto, certo? Mas eu posso dizer que é o meu filho, mas continua sendo uma foto. Então, quando Cristo diz, isto é o meu corpo, não quer dizer que aquilo se transformou no corpo dele. O pão é pão ainda e Cristo é Cristo. Então, seria, nesse caso, é como se o corpo dele se transformasse no pão ali, então ele poderia arrancar um pedaço da mão dele e virar um pão, por exemplo, porque é isso que ensina a transubstanciação. Isso é contrário às Escrituras. Quando Cristo é a pedra angular, por exemplo, não é literal. São figuras. Nós vemos isso muitas vezes no livro de Cantares de Salomão, lembra? Muitas figuras apontando para Cristo. Muitas imagens. O próprio Cristo utiliza, os apóstolos utilizam, o Velho Testamento utiliza. Então isso é contrário às Escrituras dizer que algo se transformou nele só porque ele disse, isto é o meu corpo. Então isso é contrário à razão, contrário às Escrituras. Isso é contrário aos mandamentos de Deus.
Terceiro lugar, isso é contrário aos mandamentos de Deus. A transubstanciação ela é contrária à lei de Deus. Por exemplo, nós não podemos adorar outros deuses, diz lá o primeiro mandamento, e o segundo, não podemos adorar imagens feitas acerca de Deus. Mas se a hóstia, lá que eles dizem, né? Se o pão se transforma de fato no corpo de Cristo, então a hóstia pode ser adorada. O pão pode ser adorado, deveria ser adorado, porque agora é o corpo de Cristo. Então você começa a adorar um objeto. Por isso que muitas pessoas se ajoelhar em um ato de adoração diante da hóstia, porque para eles é o corpo de Cristo. Mas a Bíblia chama isso de idolatria. Você não pode adorar coisas, objetos. Isso é contrário à lei de Deus. E em quarto lugar, nós não cremos nisso porque isso é contrário ao sacrifício completo de Cristo. O que é a missa católica? A missa é um sacrifício. Os irmãos vão se lembrar que nós tratamos desse assunto sobre o sacerdócio levítico, lá no segundo domingo de janeiro. O que é o sacerdócio levítico? Então, lá no Velho Testamento, o sacerdócio levítico eram então aqueles homens que faziam parte da tribo de Levi, e eles administravam os sacrifícios por causa do pecado do povo. Deus ordenou isso. Então, continuamente havia sacrifícios. É um ministério ali sacerdotal. A missa católica romana é a mesma coisa. A ideia do padre ser um sacerdote é essa. A cada domingo ele oferece aquele sacrifício do corpo de Cristo na missa. Transubstanciação. Então, todo domingo, muitos católicos romanos talvez não saibam disso, mas todo domingo Cristo é sacrificado de novo, de novo, e de novo, e de novo. Isso é contrário às Escrituras. Veja o que diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10. A Epístola aos Hebreus foi justamente escrita para demonstrar que o sacerdócio foi anulado, foi cancelado, porque não tem mais sacerdócio levítico hoje. Não existe mais sacrifício de animais hoje. Porque Cristo, ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele fez o sacrifício de uma vez por todas. Veja aí, Hebreus capítulo 10, versículo 11. Epístola aos Hebreus 10, 11. Olha o que diz. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, único, está assentado à destra de Deus. Cristo, quando estava na cruz, ele disse: está consumado. Ele se ofereceu apenas uma vez. Está escrito aqui, irmãos, apenas uma vez por nossos pecados na cruz. Então Cristo não é oferecido todo domingo, semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente a Deus como um sacrifício. Foi apenas uma vez por todas. Então a transubstanciação ensina que todo domingo Cristo tem que ser crucificado de novo, ou sacrificado de novo por nós. Isso é a missa. A missa é o sacrifício contínuo de Cristo. Isso é idolatria. Os reformadores, como John Knox e outros chamaram isso de abominação, porque você está dizendo para Cristo assim: olha, o sacrifício da cruz não foi suficiente. Todo domingo tem que ser sacrificado de novo. Então isso é transubstanciação, tá? E também nós não cremos nisso. O último motivo, porque isso é contrário à natureza de Cristo. Cristo, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Esse é um outro assunto, né, que um dia poderemos explorar. As duas naturezas de Cristo, Paulo chama de o grande mistério da piedade. Deus se fez homem. Então, Cristo, ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. Como homem, Cristo possui um corpo físico.
Esse corpo físico ascendeu aos céus. Lembra lá no final dos evangelhos? Cristo ascendeu aos céus. Cristo, com o seu corpo físico, ele não está presente em todos os lugares, ele está no céu. Como Deus, que ele é Deus também, ele é onisciente e presente. Pelo seu Espírito, ele está no meio da igreja, Cristo. Mas o seu corpo físico está nos céus. Mas a transubstanciação está dizendo que ele tem que estar presente fisicamente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é contrário à natureza de Cristo. Isso é contrário à natureza humana de Cristo. Cristo não está fisicamente presente, irmãos, em todos os lugares. Está espiritualmente presente. Porque ele é Deus também. Ele é onisciente e onipresente. Talvez você fale, acho que isso é difícil de entender. Mas é mesmo difícil. Paulo diz que isso é o grande mistério da piedade. Deus se fez carne, a encarnação de Cristo. Então, nós não cremos na transubstanciação. Veja o que diz a confissão de fé do Westminster. Diz assim: neste sacramento, a ceia do Senhor, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem qualquer sacrifício real é feito para a remissão dos pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas uma comemoração daquela única oferta que ele fez de si mesmo na cruz, de uma vez por todas, e por meio dela uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus. Deste modo, o assim chamado sacrifício papista da missa é a mais abominável injúria ao único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos seus eleitos. Então, a transubstanciação, nós não cremos nisso. Isso é irracional, isso é contrário às Escrituras, isso é contra os mandamentos de Deus, isso é contra o sacrifício único e completo de Cristo, isso é contrário à natureza de Cristo. Então, o que é a ceia do Senhor? O que ela não é? Não é transubstanciação. O pão e o vinho, eles não se transformam em outra substância, eles não se transformam literalmente no corpo de Cristo. Essa é a primeira posição, então, que nós rejeitamos. Mas tem mais, irmãos. Existe uma outra posição chamada consubstanciação, uma outra ideia que também nós rejeitamos, que é a ideia dos luteranos. Então, os irmãos, não sei se existe por aqui, deve ter, né, na cidade, tem uma pessoa também, igreja luterana. A igreja luterana, a doutrina luterana, ela não crê igual a igreja católica romana, transubstanciação, mas ela crê na consubstanciação. Qual é a diferença? Então, em vez de dizer que foi transformado, foi vindo no corpo de Cristo, Lutero e seus seguidores diziam: não é isso, não foi transformado. Porém, o corpo de Cristo está no pão, está com o pão e sob o pão. Está com a substância, entendeu? Está lá. De alguma forma, o corpo de Cristo está lá, mas não foi transformado, mas está lá. Então, como se um pedaço do corpo de Cristo estivesse lá no pão, um pouco do seu sangue estivesse lá no vinho, apesar de não ter sido transformado, está lá de alguma maneira. Isso se chama consubstanciação. Nós também rejeitamos essa doutrina com base nas mesmas coisas que acabamos de dizer. Só que a transubstanciação não faz sentido, não é? Então, nós não cremos isso. Nós cremos que o pão ele permanece sendo pão e o vinho permanece sendo vinho. Nós não cremos que não há uma transformação e não há ali a presença física do corpo de Cristo em de alguma maneira, na verdade, né? O Catecismo Maior de Westminster diz assim: como aqueles que comungam dignamente da ceia do Senhor se alimentam do corpo e sangue de Cristo? A resposta: o corpo e o sangue de Cristo não estão corporal ou carnalmente presentes no pão e no vinho da ceia do Senhor. Então os teólogos westminsteristas estão rejeitando a visão luterana. O corpo e o sangue de Cristo não estão presentes ali corporalmente ou carnalmente no pão e no vinho. Não estão. Então nós não cremos dessa forma, assim como não queremos também na transubstanciação. Então, duas visões: transubstanciação, visão católica romana, a transformação da substância,
Consubstanciação, a visão luterana, não se transforma, mas está lá, com o pão. E por último, ainda temos mais uma visão que nós rejeitamos ainda, mais uma. Então, tenha paciência, né? Logo vamos chegar àquilo que entendemos ser mais bíblico. Qual é a terceira visão? Agora é a visão dos evangélicos de modo geral, especialmente a visão dos batistas e a maioria dos evangélicos congregacionais também. É a visão memorialista, ou memorial da ceia do Senhor. A terceira visão, então, lembra bem, ó, transubstanciação, rejeitamos, consubstanciação, rejeitamos, e visão memorialista também rejeitamos. Essa terceira visão, chamada memorial, ou memorialista, ela diz que a ceia do Senhor, o pão e o vinho, é apenas um memorial. Não tem nada ali de espiritual, nada assim tão, né, profundamente espiritual, é apenas uma lembrança. Essa é a posição, então, da maioria das igrejas evangélicas. Na época da Reforma, infelizmente, Zwinglio parece ter adotado essa ideia. O Zwinglio é um reformador suíço. Zwinglio, ele teve essa visão, esse entendimento. É apenas um memorial. Então, ao rejeitar a transubstanciação e rejeitar a consubstanciação, ele precisava explicar isso de alguma maneira. Então, o que é a ceia do Senhor, então, na verdade? Então, é apenas um sinal simples, um sinal nu e simples. Não tem mais nada ali, é só apenas o pão e o vinho. Cristo disse: fazer isso em memória de mim. Então, apenas estamos lembrando, apenas isso. Então, não é, de fato, um meio de graça espiritual, e Cristo não está sendo comunicado ali nesse sacramento, na ceia. Inclusive, daqui a pouco falaremos sobre isso, mas inclusive, muitos desses irmãos batistas, por exemplo, eles não usam esse termo, eles falam que é errado, inclusive, falar assim, sacramento da ceia do Senhor, porque nós cremos, nós usamos, daqui a pouco falaremos isso. Eles não creem que é um sacramento, eles creem que é apenas uma ordenança, uma lembrança apenas. É apenas um memorial do corpo de Cristo, do que Cristo fez. É só uma memória, mais nada. Essa é a visão memorialista. Nós rejeitamos. Os reformadores João Calvino, John Knox, por exemplo, eles rejeitaram essa visão. Eles disseram o seguinte: a primeira confissão escocesa diz o seguinte: nós condenamos totalmente a vaidade daqueles que afirmam que os sacramentos não passam de sinais nus e simples. Cremos com toda certeza que na ceia devidamente usada, administrada, Cristo Jesus está tão unido a nós que se torna verdadeiro alimento e nutrição de nossas almas. Então há sim uma verdadeira nutrição e alimento para a alma na ceia do Senhor. Não é apenas um memorial, né? Veja aí, você está com a Bíblia aberta aí no 1 Coríntios, veja o capítulo 10 novamente. Capítulo 10. Agora o versículo 16. Veja o que Paulo diz. 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então veja aí, há uma comunhão com o sangue de Cristo e com o corpo de Cristo. Aí o luterano, o católico, está vendo aí, está vendo? É o corpo de Cristo mesmo. Nós não cremos assim. Nós vamos falar daqui a pouco o que nós cremos. Mas veja, não é apenas um memorial também, não é apenas uma lembrança. Você de fato, em verdade, na ceia do Senhor, você participa, você comunga com o sangue de Cristo e também com o corpo de Cristo. Essa visão memorialista, então, é rejeitada. Nós rejeitamos. Muitos católicos romanos olham e dizem assim: vocês que são protestantes, reformados, etc., vocês só creem que o sacramento é um memorial. Muitos falam isso. Não é verdade. Não é verdade. Nós não cremos assim. Porque nós queremos que há uma comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo.
Cristo. Paulo está dizendo isso aqui. Então, que não é a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor não é um memorial, a ceia do Senhor não é uma consubstanciação, também não é transubstanciação. Então, o que é a ceia do Senhor? Então, e como que eu comungo do sangue do corpo de Cristo? O que é a ceia do Senhor? Qual é a visão, então, bíblica, reformada, que os nossos pais deixaram, nossos mestres da fé deixaram, e também todos esses documentos que nós usamos aqui, os catecismos, as confissões de fé que nós usamos, o que é? Entendemos, então, o que é a ceia do Senhor. Vamos ver aqui, então, uma definição. Pergunta 168 do Catecismo: o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o seguinte: o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber pão e vinho de acordo com o estabelecido por Jesus Cristo, a sua morte é anunciada, e aqueles que comungam dignamente alimentam-se de seu corpo e do seu sangue, para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Tem a sua união e comunhão com Ele confirmadas, testificam e renovam sua gratidão e compromisso com Deus, e o seu amor e comunhão mútua de uns para com os outros, como membros do mesmo corpo místico, corpo espiritual de Cristo. Isso, então, irmãos, é a ceia do Senhor. Então, ela é o quê? O sacramento instituído por Cristo. Um sacramento instituído por Cristo. O que significa isso? O que é um sacramento? Então, as pessoas pensam, isso é uma coisa católico-romana, né? Sacramento. Nós cremos que o Senhor Jesus deixou 2 sacramentos: batismo e a ceia do Senhor, apenas 2. Mas o que é isso? O que é um sacramento? A confissão de fé diz o seguinte: que os sacramentos, eles são sinais, santos sinais e selos do pacto da graça. Então, no pacto da graça, no Novo Testamento, nós temos 2 sacramentos: o batismo e a ceia. Eles são sinais diretamente instituídos por Deus para representar a Cristo e todos os seus benefícios, e para confirmar nele o nosso interesse, bem como para estabelecer de modo visível uma diferença entre aqueles que pertencem à igreja e o restante do mundo. O sacramento, então, ele tem esse elemento visível. Então, lembra que Deus, ele proibiu fazer imagem acerca dele, mas devido à nossa fraqueza, ele deixou 2 sinais visíveis. O batismo é um sinal visível. Então, quando alguém é batizado, ela está dizendo que ela está separada do mundo para Deus. Então, o batismo, ele coloca essa divisão. E a ceia do Senhor também, aqueles que estão assentados à mesa para participar da ceia do Senhor, eles têm uma aliança com Deus. Quem não está participando, provavelmente não tem essa aliança, porque pode ser que o crente verdadeiro não participe. Mas a ideia é que visivelmente há uma separação. Deus faz divisões, separações entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. O sacramento tem essa função. Então, difere a igreja do mundo e solenemente comprometer os conceitos de Deus de acordo com a sua palavra. Então, isso é um sacramento. O que é um sacramento? Ainda de acordo com os teólogos de Westminster, o sacramento é uma ordenança sagrada instituída por Cristo em sua igreja, para significar, selar e exibir aqueles que estão dentro da aliança da graça, os benefícios da sua mediação, e para fortalecer e aumentar a sua fé em todas as outras graças, para obrigá-los à obediência, para testemunhar e cultivar o seu amor e comunhão uns com os outros, e para distingui-los daqueles que estão de fora. Veja, então isso é um sacramento. O que significa essa palavra, sacramento? Etimologicamente falando, de onde veio essa palavra? A palavra sacramento, irmãos, vem do latim, sacramento, literalmente, né, parecido com o português, e significa, é usada para falar de algo santo e consagrado, algo que também era realizado
com o acréscimo de um juramento solene, algo puro, algo separado para Deus, solene, santo. Sagramento é isso, né? Então, portanto, significa um juramento solene. Porém, há uma outra explicação, eu acho muito interessante essa explicação. Algumas pessoas levantam a objeção, mas não tem a palavra sacramento na Bíblia. A palavra literalmente, realmente, não aparece nas Escrituras, assim como outras, como a Trindade, por exemplo, né? E outras expressões que nós cremos, está escrito assim, mas a igreja criou um termo para definir algo. Então, a palavra sacramento, além de ser algo consagrado, também, numa antiga tradução latina, e entre os gregos, a palavra sacramento tinha um significado mais amplo, a ideia de mistério. Essa era a ideia original. Muitos estudiosos, lá do primeiro século, vão dizer a ideia de mistério. Então, aí em 1 Coríntios, se estiver com ela aberta ainda, você vai no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Então, a ideia de sacramento está aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, que é a ideia de mistério. E daqui a pouco você vai entender por que o sacramento ele é mistério. A palavra mistério, Paulo usa muitas vezes, lá em Efésios, para falar do Evangelho, né? Mistério do Evangelho. O mistério era algo que estava em oculto e Deus revelou. Era um mistério, Deus revelou. E aí, 1 Coríntios 4, versículo 1, olha o versículo 1, primeiro versículo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Então, os ministros do Evangelho são mordomos dos mistérios de Deus. Então, já recentemente nós explicamos esse versículo. Então, a ideia é que existe uma família. Nessa casa, nessa família, existem ali os filhos, né, que moram na casa. O pai é Deus, ele é o dono da casa. O que o mordomo faz? Em outras traduções, é o dispenseiro, né? Dispenseiro ou mordomo, ele cuida da dispensa e ali ele vai trazer o alimento. O mordomo, então, naquela época, era um servo que trabalha na casa e ele tinha a obrigação de trazer o alimento para os filhos comerem. Paulo está usando essa linguagem. Então, a igreja é a casa de Deus. Deus providenciou o alimento, que é a sua palavra. Cabe aos ministros trazer esse alimento aqui na pregação da palavra, por exemplo. Manejar corretamente a palavra de Deus para alimentar o povo de Deus. E a ideia aqui de mistério pode incluir também o sacramento. É um mistério. Eles são dispenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Então, essa teoria, então, muitos comentaristas do passado vão dizer que a palavra sacramento surgiu, na verdade, dessa ideia. Os antigos gregos assim falavam isso. Muitos estudiosos do passado vão dizer isso. É um mistério ou o sacramento. Então, o que é o sacramento? Algo consagrado, solene, santo a Deus, mas que também é um mistério. Então, a ceia do Senhor, o sacramento. Mas lá na definição da confissão de fé, a ceia não é somente o sacramento, mas a ceia também ela é para a nutrição espiritual, para o crescimento na graça. A ceia do Senhor ela nutre espiritualmente o cristão, promovendo o seu verdadeiro crescimento na graça. Então a ceia, irmãos, não é apenas um memorial. Não é apenas que é algo vazio, você lembrei lá o sacrifício de Cristo, eu lembrei. Não é apenas um memorial, ela é de fato uma verdadeira nutrição espiritual para aqueles que participam dignamente dela. Então a confissão de fé diz que ela é para selar os crentes verdadeiros e todos os benefícios provenientes deste sacrifício para a sua nutrição espiritual e crescimento nele, e para nos comprometermos ainda mais na obediência a Deus. Então, na ceia do Senhor, você precisa ser alimentado espiritualmente. Então, nós, seres humanos,
nós temos corpo que precisa ser alimentado, mas também temos a nossa alma que é alimentada. Ela é alimentada através dos meios de graça que Deus nos deu. Por exemplo, pela pregação da palavra. A sua alma é alimentada pela pregação da palavra, pelas escrituras, pela leitura da palavra. Você sabia que a sua alma é alimentada? Todos os dias é alimentada por alguma coisa, a sua alma. Todos os dias. Se não estiver sendo pela palavra, é alimentada por outra coisa, pelo pecado, pelo mundo. Tudo vai entrando na sua mente, pelos seus ouvidos, tudo vai dominando você, está alimentando a sua alma. O Senhor Jesus deixa isso claro, ele fala assim, olha, se os teus olhos forem maus, se você enxerga, se você vê só coisas ruins, toda a tua alma vai ser trevas. Você está alimentando ali a sua alma através dos seus olhos. Paulo diz que você não deve alimentar a sua carne, que é exatamente a natureza caída. Não dê provisão para a carne. Então, não existe uma neutralidade. Você está alimentando a sua alma de um jeito ou de outro. Sabe aquele ditado que diz que a mente vazia, né, a oficina do diabo? É verdade, né? Se você tentar deixar vazia a sua mente, seu coração, alguma coisa vai entrar ali, alguma coisa vai preencher. Se você não estiver preenchendo com a palavra de Deus, estará sendo preenchida com outra coisa. Porém, Deus, além de nos ter dado a sua palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, Ele nos deu esse sacramento da ceia do Senhor, para também ser um alimento, uma nutrição espiritual para nós. Então, há um verdadeiro alimentar-se na ceia do Senhor. Você sabe o que é isso? Você já foi alimentado pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo na ceia do Senhor? Mas veja, aqui diz o símbolo de fé, que é para aqueles que participam dignamente. Aqueles que participam dignamente. Então, nós não cremos na transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo, a transubstanciação. Também não cremos na consubstanciação, que o corpo e o sangue estão ali nos elementos. Mas também, irmãos, nós rejeitamos o memorial, a visão memorialista. É só uma memória, é só uma lembrança? Não, não é. Nós cremos que Cristo está presente na ceia do Senhor. Ele está presente na ceia do Senhor, não fisicamente, como diz a transubstanciação ou a consubstanciação, mas espiritualmente Cristo está presente na ceia do Senhor. Então a confissão de fé também diz assim, olha, aqueles que comungam dignamente, se você comunga, se você participa dignamente da ceia do Senhor, participando externamente dos elementos visíveis do sacramento, pão e vinho, e também interiormente pela fé real e verdadeiramente, não carnal, não é corporal, não é o corpo dele físico, mas espiritualmente, eles recebem e se alimentam de Cristo crucificado e de todos os benefícios da sua morte. Não estando o corpo de Cristo, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos, não está nos elementos, no pão e no vinho, nem está com eles ou sob eles, mas estando real, espiritualmente presente a fé dos crentes nesta ordenança, como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos externos. Meus irmãos, essa última linha aqui, presta atenção nessa última linha que eu acabei de falar. Ele está presente, Cristo está presente na ceia do Senhor de maneira real, verdadeira, tanto quanto os elementos estão para os teus sentidos. Consegue imaginar isso? Consegue entender isso? Você tem que se aproximar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, quando você coloca aquele pão na sua boca, vinho na sua boca, que está dizendo aqui que ele está tão presente espiritualmente quanto esses elementos estão. Você consegue sentir o gosto do vinho na sua boca?
Você consegue mastigar o pão ali na sua boca? Está dizendo que ele está tão presente em Cristo, é tão real, quando esses elementos estão na sua boca. Isso é profundo, irmão, isso é maravilhoso. Você tem que ter esse entendimento, essa visão, quando você for participar do sacramento da ceia do Senhor. Cristo está presente. Não é corporalmente, não é carnalmente, mas espiritualmente ele está presente. Então é isso que o apóstolo Paulo disse, acabamos de ler em 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? É verdadeiramente, realmente, a comunhão com o corpo de Cristo e a comunhão com o sangue de Cristo. Real e verdadeira. Aí, para que você, na hora da administração ali, entenda isso, perceba que Cristo está ali, sentado à mesa conosco, você vai sentir o gosto na sua boca, daquele vinho, do gosto daquele pão. E ele está dizendo, eu estou convosco, o Senhor está no meio de nós. Ele está conosco, ele está presente na sua igreja. A Bíblia diz que ele anda no meio da igreja, ele conhece a todos nós. Mas nesse sacramento, irmãos, algo ainda mais elevado, ainda mais especial, é a comunhão do sangue de Cristo, é a comunhão do corpo de Cristo. Você tem noção disso? Você sabe que isso significa? O catecismo ainda diz o seguinte: como aqueles que comungam dignamente da ceia do Senhor se alimentam do corpo de Cristo? Como? A resposta: o corpo e o sangue de Cristo não estão corporal e carnalmente presentes no pão e no vinho da ceia do Senhor. No vinho da ceia do Senhor. E ainda estão espiritualmente presente a fé do receptor, não menos verdadeira e realmente do que os elementos são para os sentidos externos dele. Assim, aqueles que comungam dignamente do sacramento da ceia do Senhor, comem e bebem do corpo e do sangue de Cristo, não de forma corporal ou carnal, mas de forma espiritual, verdadeiramente e realmente, pela fé, recebem ele e aplicam a si mesmo Cristo, e este crucificado, em todos os benefícios da sua morte. Então, se uma pessoa falar para você assim, a ceia é só um memorial, não é verdade. O cálice que abençoamos é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Veja, se é só um memorial, irmãos, se é só um memorial, não precisa, que Paulo disse aqui, ó, examine-se ao homem a si mesmo. Não é nada, né? Se é só um memorial, não precisa se examinar. Se é só um memorial, você pode comer, sem nenhuma preparação, sem nada. Porque é só um memorial. Você pode ali fazer, não tem problema nenhum. Não existe. Por que comer? Por que Paulo diz aqui que é pecado você comer indignamente se é só um memorial? Se é só um memorial, então. Paulo disse que se você come, se você participa da ceia do Senhor de forma indigna, não discernindo o corpo de Cristo, você come e bebe condenação para você mesmo. Mas se é só um memorial, isso não faria o menor sentido, é só um memorial. Não é verdade. Não é só um memorial, irmãos. É a presença real do sangue e do corpo de Cristo, tanto quanto os elementos estão na sua boca. Espiritual. Você sabe o que é a presença de Cristo? A presença de Deus? Você já esteve em casa orando e Deus visitou você? Sabe o que é a presença de Deus? Você sabe o que é isso? Aqui na igreja, a presença de Deus, a presença de Cristo, ela é real, ela é genuína no meio da igreja. E nesse sacramento, irmãos,
povo de Deus se prepara, como veremos depois, outro dia, o povo de Deus se prepara com um profundo zelo, porque eles irão se encontrar na mesa com este Salvador, Cristo Jesus. Então, irmãos, é por isso que muitos dos nossos irmãos, os presbiterianos, por exemplo, escoceses, eles gostavam muito de pregar, ainda na verdade fazem isso hoje, exatamente no livro de Cantares de Salomão, quando administra-se a ceia do Senhor, porque ali demonstra isso. O Cantares de Salomão, por exemplo, capítulo 1, versículo 12, você entendendo que esse texto fala de Cristo e a sua igreja, olha o que diz, capítulo 1, versículo 12: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Na mesa do Senhor, Cristo Jesus está presente. O rei está sentado à mesa. Se você olhar o capítulo 2, versículo 4, por exemplo, ele diz assim, ela, a igreja amada, ela diz, levou-me à casa do banquete, o seu estandarte sobre mim era o amor. O Senhor Jesus nos convida ao banquete. Lembra das parábolas lá no Evangelho de Mateus? As bodas, ele convida as pessoas para um banquete. Por isso que é uma ceia, é um banquete. Uma mesa posta, é um banquete. Ele convida o seu povo. Ele me levou à casa do banquete. E o seu estandarte, a sua bandeira sobre mim é o amor. Então, você experimenta o amor de Cristo por você, em que Ele derramou o seu sangue, em que o seu corpo foi partido por você na cruz, ali na mesa, está ali um estandarte que foi erguido, que é a cruz, ela foi erguida. Ele te leva, Ele te convida ao banquete. Há muitos exemplos em todas as escrituras, irmãos. Cantares, capítulo 5 também, versículo 1, diz o seguinte, eu acho que esse texto é maravilhoso. Olha o que ele diz, o Senhor dizendo, já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Ele convida o seu povo e diz, amigos, venham, comam e bebam abundantemente, está aqui, este é o meu sangue, este é o meu corpo, venham. É um convite que ele faz a nós, é um convite que ele faz a pecadores indignos. Meus irmãos, isso é maravilhoso, a presença do Senhor. Então, quando você for participar da ceia do Senhor, Cristo está presente. Então, cuidado para não participar indignamente. Cuidado, porque você pode ser culpado do corpo e do sangue de Cristo. Você se lembra daqueles homens ao pé da cruz ali, blasfemando acerca de Cristo? Você quer se tornar como um daqueles que pisou o sangue de Cristo, que rejeitou a pedra que os edificadores, as pedras que os edificadores rejeitaram? Você quer ser como eles? Rejeitar a pedra angular? A pedra que eles rejeitaram, eles não receberam Filho de Deus. Você é culpado, assim como aqueles homens, do corpo e do sangue de Cristo. Se você participa indignamente, Ele está presente, assentado à mesa, e Ele convida o seu povo. Vou ler aqui para vocês o testemunho de um irmão, o ministro do Evangelho na Escócia, chamado Thomas Boston. Olha o que ele disse sobre isso. Olha o que ele disse. Quando ele estava participando da ceia do Senhor, ele disse o seguinte: depois que os elementos, após a consagração, foram declarados não mais pão e vinho comum, quando o ministro ele ora, naquele momento ali, irmãos, não é mais pão e vinho comum. Ainda é pão e vinho, mas não é mais comum. Agora são símbolos, ele diz, símbolos sagrados do corpo e do sangue de Cristo.
ele diz assim, quando eu estava ali na hora da ceia, e foram consagrados esses elementos, ele diz, eu senti em meu espírito uma mudança sensível correspondente. Eu discerni a união sacramental entre os sinais e a coisa significada. E por meio disso eu fui conduzido a uma visão da união de Cristo, a união mística com Cristo. Eu vi, eu criei, e creio ainda hoje. Eu não me lembro de alguma vez ter tido uma visão e uma fé tão clara desse glorioso mistério. E com isso como uma aplicação pessoal. Pois eu creio que Cristo habita em mim pelo seu Espírito, e eu nele pela fé. E aí tem uma objeção, mas como pode ser isso? Essa objeção foi silenciada. E essa é a segunda vez que eu senti isso de modo tão notável, essa mudança em meu espírito, quando feita a declaração acima referida. Olha, que eu nunca deixe de fazer tal declaração, como foi dito, na administração desta ordenança. Então o testemunho dele é dizendo que o quê? Que ele viu ali, sentiu ali Cristo, a presença de Cristo. Aí você pode perguntar, mas como pode ser isso? Porque nós não cremos na transubstanciação. Nós não cremos na consubstanciação. Como que ele está ali espiritualmente dele, eu me alimento? Por isso a palavra sacramento. Mistério de fato. Existe um mistério de fato. Por isso que ele disse aqui, as minhas dúvidas sumiram todas. Sumiram. A presença de Deus, irmãos, a presença de Cristo, experimentada, sentida no sacramento, você dele se alimentar, somente isso silencia todas as suas dúvidas, silencia todas as suas objeções, silencia tudo isso. Meus irmãos, como nós precisamos disso, como nós precisamos. Essa ceia ela serve para nos nutrir espiritualmente, nos fortificar. Irmãos, olhem para a igreja no Brasil, olhem para a nossa igreja, olhem para a sua vida, nossa vida individualmente. Você não está precisando ser nutrido espiritualmente? Você não precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Você não está precisando conhecer mais a Cristo? Você não está precisando crescer mais na fé? Você não está precisando crescer mais no amor a Deus, no amor a Cristo, no amor pelas suas almas, das almas perdidas? Você não está precisando crescer mais no amor pela igreja, pelos irmãos, pelo povo de Deus? Você não está precisando? Todos nós estamos, irmãos. O nosso país é um país debaixo da ira de Deus. E a igreja, irmãos, precisa se voltar para Cristo. Precisa se voltar para Deus. Com lamento, com pranto, com choro, com jejum, rasgando os seus corações. O sacramento da ceia do Senhor nos ajuda a fazer isso, nos leva para isso, e ali nós nos alimentamos de Cristo, somos fortalecidos, somos abençoados, somos espiritualmente despertados para servi-lo, para amá-lo cada vez mais. Então a nossa conclusão é essa, que nós, irmãos, que você, todos nós, nos preparemos de maneira adequada, de maneira bíblica, para que na administração da ceia do Senhor, você pense o seguinte: eu vou me assentar ali, mas eu vou me assentar com Cristo, com os outros irmãos, com a igreja, mas o Senhor Jesus, verdadeiro, esse Cristo que foi crucificado, ele ressurgiu, é um Deus vivo, verdadeiro. Ele é vivo, irmãos, ele é verdadeiro. E eu vou me sentar à mesa com ele. Eu tenho que me preparar porque é ele que está ali. Pela fé, irmãos, Cristo está no meio do seu povo. E você estará ali sendo alimentado, selado, nutrido na graça, para que você seja capacitado a cumprir os deveres que ele de você exige na sua palavra. Então você não vai aqui, estará aqui para se encontrar com o prefeito da cidade,
com um juiz é importante, com um governador. Se fosse, né, você estaria ali, né, bem, né, adequado, arrumado, estaria com a melhor roupa. Você vai se sentar à mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele não fica apenas de longe, olhando, mas ele disse: vem, amigos, venham, venham comigo aqui, ó, venham comungar comigo, venham sentar-se à mesa comigo, ele diz. Venham, amigos, venham, porque o cálice que é abençoado é o cálice da comunhão do sangue de Cristo, é a comunhão do corpo de Cristo. Que nós possamos, irmãos, entender o sacramento da ceia do Senhor dessa forma, com essa profundidade, com essa fidelidade bíblica, reformada, confessional, entender que isso é algo muito sério, muito profundo, muito importante. Nossos irmãos do passado levaram isso muito a sério, e o resultado foi que Deus os abençoou grandemente, sobremaneira. O nosso desejo é esse, que Deus os abençoe sobremaneira na compreensão, na administração e na recepção deste sacramento. Amém. Oremos ao Senhor.